Desde meados da década de 90, o Brasil tem investido fortemente em sistemas de avaliação da qualidade da educação básica. De lá para cá, foram criados exames como o SAEB, a Prova Brasil, o Enem e, mais recentemente, a Provinha Brasil. Muitos deles permitem identificar resultados por escola, o que gera um intenso debate entre educadores. De um lado, há os que afirmam que esses testes medem apenas um aspecto do aprendizado e têm um efeito indesejado de induzir escolas, especialmente quando há incentivos financeiros por melhores resultados, a priorizar disciplinas que entram nesses testes, o que empobrece o currículo. De outro lado, há quem argumente que essas avaliações são fundamentais como ferramentas de diagnóstico e que, sem elas, não seria possível estabelecer metas de melhoria e cobrar resultados dos gestores públicos. Para falar sobre riscos e oportunidades que esses instrumentos trazem, vamos conversar com a coordenadora de avaliação do Instituto Ayrton Senna, Tatiana Filgueiras. Ela é nossa convidada do programa Entrevista, nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem. Então, nesse intenso debate que vocês conhecem bem, o Instituto Ayrton Senna faz muito uso de avaliações, tem elas como ferramenta de diagnóstico e de cobrança também. Onde que está o equilíbrio aí para vocês? Nós vemos a avaliação como estando a serviço do alcance da qualidade da educação. Quer dizer, a avaliação sozinha não para em pé. Ela só para em pé dentro de uma estrutura na qual a gente tenha uma noção objetiva do que é a qualidade a ser alcançada. Então, a partir do momento que você estipula uma qualidade desejada, você precisa ter um instrumento que te auxilie a entender o quanto longe ou quanto perto você está desse objetivo inicial que você estabeleceu. Ela é só um termômetro, né? Mas ela é fundamental para que a gente entenda, primeiro, qual é o conceito de qualidade, quer dizer, tem que ser um conceito mensurável, ele tem que ser universal, tem que permitir que o que é qualidade no Nordeste seja o mesmo que a qualidade no Sul do país, porque todos os alunos têm direito à educação de mesma qualidade. Então, a avaliação é um instrumento que vai permitir com que a qualidade da educação possa, de fato, ocorrer e ser alcançada e ser buscada e correções possam ser feitas no caminho. Há quem diga que esse termômetro é muito ruim, porque ele mede muita pouca coisa, deixa de fora muitas coisas que são fundamentais para o papel da escola. Então tem também, entre muitos educadores, alguns muito respeitados, com um posicionamento bastante forte, que são totalmente contrários a esse tipo de avaliação que cada vez mais tem se disseminando, não só no Brasil, mas no mundo. Qual resposta vocês dão a esse tipo de crítica? Concordo com você. A avaliação como está implementada hoje, ela tem sido bastante reducionista. Inclusive, a gente vê iniciativa nos Estados Unidos, por exemplo, que é um consórcio onde todas as avaliações padronizadas do país estão sendo redesenhadas, exatamente pela noção de que hoje em dia o que está se medindo é muito pouco. A gente está medindo muito pouco do que é importante que as crianças desenvolvam enquanto estão no período escolar. Então, esses testes eles estão sendo repensados. Hoje em dia, as avaliações elas acabam estando muito focadas no que é o conhecimento adquirido. Por mais que se advogue que a gente deva abandonar a questão da avaliação da competência e pensar na habilidade, a gente deixa de pensar no conteúdo e começa a pensar na habilidade, existe muita dificuldade em como medir essas coisas, né? Então, o que a gente está deixando de fora dessas avaliações? Acho que as competências todas que são conhecidas hoje como competências não cognitivas estão ficando de fora. E tudo que tem a ver com o cognitivo e que não é aferido por proficiência e inteligência medido por QI, também está ficando de fora. Então, assim, toda a forma de raciocinar, criatividade, curiosidade, motivação, foco, disciplina. Hoje em dia a gente sabe que para aprender matemática você precisa muito mais do que inteligência. Você precisa ter disciplina, foco, precisa conseguir protelar a gratificação. Então, todo esse rol dessas competências que hoje se chamam de não cognitivas, elas têm um forte impacto no próprio aprendizado e elas estão ficando de fora. E essa questão de, claro, quando a gente avalia e por mais reducionista que seja essa avaliação, pelo menos a gente traz algum dado empírico, comparável, né? No passo seguinte,
qual seria o mundo ideal? Ou seja, o pai tem que olhar a avaliação e saber que ela mede o quê e deixa o quê de fora. Acho que o pai tem que olhar a avaliação para cobrar da escola, que seja pública, que seja privada, mas a avaliação é um instrumento importante também para que os pais possam acompanhar o desempenho da escola como um todo, possam cobrar dos professores, do diretor, o acesso a uma educação de qualidade que seus filhos têm direito. Então, ela é um instrumento também de controle social, né? Não é um instrumento só de governança e de responsabilização das instâncias públicas responsáveis pela escola. E ela induz melhoria, essa cobrança, pelo que a gente conhece do Brasil, de outros países também que já há mais tempo adotam isso, inclusive com dados por escola, essa cobrança gera melhoria ou gera só tensão e pouco contribui? Um exemplo do próprio Instituto. A gente, enfim, desde o início do Instituto, trabalha com o que hoje se conhece como sendo as metas do próprio IDEB, com exceção da questão do financiamento, que é uma das metas do Todos pela Educação. Outras 4 metas que têm a ver com aprendizado e com fluxo, que foram criadas no bojo do compromisso Todos pela Educação, são muito parecidas com o que o MEC tem hoje como sendo o IDEB, e o Instituto já trabalha com essas mesmas metas desde praticamente da sua fundação há 20 anos atrás. Uma pesquisa foi feita pelo Ricardo Paes de Barros, que mostrou que no período de 6 anos, os municípios, 924 municípios que tinham parceria com o Instituto Ayrton Senna, tinham melhorado a taxa de aprovação de primeiro ao quarto anos 11 vezes mais rápido do que os municípios que não tinham parceria. E eu estou falando de um período no qual a gente não tinha o IDEB como um instrumento de medição da qualidade da educação no Brasil. O simples fato dos municípios com quais nós trabalhávamos, ou seja, quase 1000 municípios, terem alinhados as metas de forma quantificável, colocava o esforço das políticas educacionais apontando para uma direção que era a direção que se queria alcançar. Isso, em si, ajuda a melhorar a qualidade, porque você começa a focar no que, de fato, é importante para você alcançar os objetivos que você quer alcançar. Hoje em dia, a gente tem essas metas extrapoladas para o Brasil como um todo. A gente tem uma análise do próprio Banco Mundial que conta como o Brasil progrediu em termos de política de avaliação, que hoje a gente consegue ter com capilaridade de cada escola a nota atribuída para aquele conjunto de indicadores ali. Então, o fato de você ter objetividade do que você quer alcançar te coloca no caminho certo. Agora, engrossamos a voz daqueles que hoje dizem que é muito pouco a gente pensar que a escola precisa só ensinar português e matemática. A gente sabe que a vida vai exigir muito mais desses alunos assim que eles saírem da escola. Vai exigir o quê? Vai exigir competências como trabalho em grupo, liderança, protagonismo, capacidade de comunicação, disciplina, responsabilização, capacidade de planejamento. Então, um rol de competências que hoje, embora a escola diz que está na sua missão, quer dizer, a escola coloca isso como sendo parte da sua missão, o desenvolvimento dessas competências não tem ocorrido de forma intencional. Então, os professores não têm um plano, primeiro, para entender cada aluno seu, em que estágio que ele está das competências que precisam ser desenvolvidas. Segundo, qual é o plano que ele tem para que cada aluno desenvolva a partir do ponto que ele está, sabendo que nem todo mundo tem que alcançar um ponto comum, né? Então, na verdade, o que está ficando de fora da escola hoje é uma coisa que não será possível de ser alcançada se não for pelo uso de instrumentos de avaliação. Agora, como que a gente avalia isso e, colocando até mais dificuldade na pergunta, se a gente dá incentivos financeiros para os instrumentos tradicionais de avaliação, ou seja, o professor que tiver melhores resultados em português e matemática vai receber mais. E a gente, ao mesmo tempo, coloca, olha, mas é muito importante tudo isso aqui que está deixado de fora. Mas, então, não são mensagens muito diferentes que a gente passa para o professor, já que isso aqui que está de fora não é avaliado hoje? O que une essas duas pontas que você acaba de trazer é o seguinte: desenvolver essas competências contribui para alcançar as metas. Então, nós temos dados, quer dizer, tem pesquisas robustas no mundo inteiro hoje que mostram que a nota que o menino tira no ensino médio, no fundamental, depende muito mais dessas competências, disciplina, responsabilidade, foco,
do que da inteligência. Então, na verdade, essa seria uma estratégia para fortalecer o próprio alcance de metas. Como que vocês aprenderam na prática? O que dá certo na hora de você ter resultados não pontuais, mas sim numa rede? Essa é uma provocação da nossa presidente. Quer dizer, há 20 anos atrás, ela praticamente inaugurou um paradigma de não fazer artesanato social. Ela falou, a gente quer colocar à disposição do Brasil todo o patrimônio que o Ayrton deixou, né? E ela queria que isso beneficiasse igualmente brasileiros de todo o país. Então, apoiar iniciativas isoladas, que ela fala que eram ilhas de excelência, não estava no espectro do que ela gostaria de fazer. Então, o que foi pensado na época é como que a gente desenvolveria soluções educacionais que pudessem ser escaláveis. E, na verdade, a gente foi tão bem sucedido nisso que a gente alcançou um patamar de atender 2 milhões de alunos por ano. Nós formamos em serviço 74 mil professores por ano. E nós tomamos recentemente uma decisão que eu diria que foi inicialmente impopular, as pessoas não entenderam muito o racional por trás disso, de não continuar escalando e ganhando escala a cada ano. Então, teve anos no Instituto que de um ano para o outro a gente ampliava 20%, 30% do nosso atendimento. Entendemos que atender 2 milhões de crianças nos coloca num patamar de ter um efeito demonstração para o desenvolvimento e melhoria das políticas públicas. O Instituto Ayrton Senna, até pelo peso, pela imagem do Ayrton, é uma grife, não só pelo peso, mas também pelos resultados alcançados. Mas aí a gente sabe que no Brasil acontece, a gente está trabalhando com um universo grande de municípios, muitas vezes o prefeito usa isso, às vezes com boas intenções, às vezes nem sempre, mas enfim, ele traz para isso, vira uma marca da gestão dele. E aí troca-se o prefeito e deixa tudo, jogamos tudo para debaixo do tapete. Como que vocês trabalham no Instituto Ayrton Senna para que o trabalho de vocês fique ali arraigado na rede, ou seja, não morra numa troca de política? Nós temos experiência com municípios que, por exemplo, zeraram o problema de alunos defasados, porque o Instituto fez uma atuação para corrigir o fluxo escolar e o município passou a não ter mais alunos defasados. Portanto, a gente não teve continuidade nesse programa para correção de fluxo, porque não tinha mais aluno nessa condição. Como o pai percebia que o aluno estava tendo um atendimento diferenciado, com material específico, com professora capacitada, eles foram até a prefeitura solicitar que o programa não terminasse no município. Ou seja, eles estavam reivindicando a continuidade de um programa que foi desenhado para resolver um problema que já tinha sido resolvido, porque a população imediatamente percebeu que o filho passou a levar a lição de casa. Existem coisas muito tangíveis que o pai percebe quando a educação do filho melhora. E acho que problema nenhum que isso se reverta em votos, se o trabalho estiver sendo bem feito por parte do gestor municipal. Agora, como garantir a continuidade dessas políticas? Essa é uma excelente pergunta. Nós temos municípios parceiros que estão conosco há mais de 12 anos e eu diria que a continuidade, ela depende de 2 fatores. Um é da competência técnica. Você precisa ter os profissionais da rede e das escolas capacitados para dar continuidade daquilo. Mas isso não é só. A segunda parte aí dessa equação é a questão do compromisso político. Então, felizmente, acho que por conta do nome do Ayrton, é muito comum que o sucessor queira dar continuidade. Mas isso é um privilégio nosso. E a gente sabe que essa questão de continuidade nas políticas é crucial para que a gente não tenha retrocesso e que a gente possa garantir os avanços. Eu brinco que nós somos o sindicato dos alunos. Então, a gente está ali para garantir que não haja retrocesso sempre que um avanço é dado em direção à melhoria da qualidade e do benefício do aluno. Tatiana, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa.